Vamos dar prosseguimento à terapia do esquema Esquemas Mentais Disfuncionais. Início da desadaptação no ambiente. Quando nós falamos em esquemas mentais, nós estamos falando em estruturas de pensamento. Quando nós falamos em esquemas mentais disfuncionais, nós estamos falando em estruturas de pensamentos disfuncionais. Para entender melhor isso, nós temos que esclarecer que os nossos esquemas mentais podem ser agrupados em domínios. O que é um domínio? É um conjunto de esquemas mentais disfuncionais com características mais ou menos comuns. Essas características dos domínios, elas não são apenas determinantes dos domínios, como também são determinadas pelos domínios e normalmente são associadas à herança adquirida do ambiente sociofamiliar. Então, quando nós falamos em domínios, para efeito didático, nós vamos agrupar os domínios em 5 grandes grupos: domínio de desconexão e rejeição, domínio de autonomia e desempenho prejudicados, domínio de limites prejudicados, domínio de direcionamento para os outros e domínio de supervigilância e inibição. Agora, cada domínio tem seus esquemas mentais desadaptativos associados. Por exemplo, quando nós falamos em domínio de desconexão e rejeição, nós estamos falando daquela pessoa que tem a expectativa de que não será atendida nas suas necessidades. Ela pode apresentar esquemas mentais desadaptativos, como se sentir abandonada ou se sentir instável no seu ambiente social. Pode apresentar um esquema mental de desconfiança e abuso, um esquema mental de privação emocional, um esquema mental de defectividade e vergonha, quer dizer, se sentir defeituosa e sentir vergonha em função disso, um esquema mental de isolamento e também de indesejabilidade social e alienação social. Quando nós falamos em domínio de autonomia e desempenho prejudicados, a pessoa apresenta uma baixa expectativa sobre si em relação ao seu ambiente. Ela pode ter um esquema mental de dependência e incompetência, um esquema mental de ser vulnerável a doenças, a danos e doenças, um esquema mental de emaranhamento emocional e pouco desenvolvimento individual, ou um esquema mental de fracasso iminente. Quando falamos em domínio de limites prejudicados, é a dificuldade da pessoa lidar, respeitar limites, não saber onde realmente, até onde vão seus limites ou a partir de quando começam os seus limites. A pessoa pode apresentar esquemas mentais desadaptativos de merecimento, de arrogo, de grandiosidade, se acha melhor do que todo mundo, com direitos que os demais não têm, ou um esquema mental de autocontrole e autodisciplina insuficientes. Quando falamos em domínio de direcionamento para os outros, a pessoa vive em função de obter aprovação para si, de evitar retaliações e manter relacionamentos, mesmo que desvantajosos. Então, a pessoa normalmente pode apresentar um esquema mental de subjugação e submissão excessiva, um esquema mental de autossacrifício e codependência, um esquema mental de busca de aprovação e reconhecimento o tempo todo. E, por fim, quando nós falamos em domínio de supervigilância e inibição, a pessoa ela é muito rígida no seu desempenho e comportamento ético. Pode apresentar esquema de negativismo e pessimismo exagerado, de inibição emocional, de padrões inflexíveis e postura crítica exagerada e também o caráter punitivo. Entenda, não existem apenas 18 esquemas mentais desadaptativos. Podem existir centenas. Agora, para efeito didático, nós estamos classificando os diferentes esquemas mentais somente dentro desses 18 tipos. E os 18 tipos são colocados dentro de 5 tipos de domínios.
Isso para efeito didático, em função do que nós vamos falar daqui para frente. Vamos, a partir desse momento, fazer uma breve abordagem de cada um dos domínios e os respectivos esquemas mentais desadaptativos ou disfuncionais. O primeiro domínio que temos que destacar é o domínio de desconexão e rejeição. É aquele domínio no qual a pessoa vive na expectativa de que as suas necessidades de proteção, de segurança, de estabilidade, de cuidado e empatia, de compartilhar sentimentos e de ser aceito e respeitado, não serão satisfeitas de maneira previsível. Ou seja, ela já espera que nada disso vá acontecer. As pessoas desse domínio têm um histórico familiar bastante típico de família distante, fria, rejeitadora, refreadora, solitária, impaciente, imprevisível e abusiva. O primeiro esquema mental desadaptativo desse domínio é o esquema mental AB, de abandono, também conhecido como esquema mental de instabilidade. A pessoa que tem esse esquema mental desadaptativo tem a nítida percepção de que os outros com quem poderia se relacionar são pessoas instáveis e indignas de confiança. As pessoas desse esquema mental têm a sensação de que pessoas importantes não serão capazes de continuar proporcionando apoio emocional, ligação ou vinculação, força ou proteção prática, porque parte do princípio que essas pessoas seriam emocionalmente instáveis e imprevisíveis. Crê que as pessoas poderiam ter ataque de raiva, poderiam ter algum descontrole emocional, poderiam em algum momento ter algum surto psicótico, etc. Creem também que essas pessoas não mereceriam confiança ou só estariam presentes de forma errática. Em outras palavras, o relacionamento com essas pessoas realmente não é um relacionamento intencional bem vinculado. E as pessoas creem que poderiam morrer, ou essas pessoas com quem se vinculariam, morreriam a qualquer momento ou iriam abandoná-lo por uma outra pessoa melhor. O segundo esquema mental desadaptativo é conhecido por DA, que é a abreviatura de desconfiança e abuso. As pessoas que apresentam esse esquema mental vivem na expectativa de que os outros irão machucar, abusar, humilhar, enganar, mentir, manipular ou aproveitar-se da pessoa em questão. Geralmente, essas pessoas têm aquela percepção de que o prejuízo é intencional ou resultado de negligência injustificada ou extrema. Já partem do princípio que as pessoas com quem se vinculam realmente são negligentes. E dentro desse esquema mental pode incluir também a sensação de que sempre acaba sendo enganado por outros ou levando a pior no fim. Vivem numa verdadeira paranoide de que o tempo todo os outros querem se aproveitar dela, e, consequentemente, essas pessoas vivem em total estado de desconfiança. O terceiro esquema mental desadaptativo é o PE, abreviatura de privação emocional. Os portadores desse esquema mental desadaptativo vivem na expectativa de que o desejo de ter um grau adequado de apoio emocional nunca será satisfeito adequadamente pelos outros. Dentro desse esquema mental de privação emocional, nós temos três formas importantes de privação. Primeiro, é a privação de cuidados. A pessoa sente ausência de atenção, ausência de afeto, carinho ou companheirismo. Sente que, na realidade, os outros com os quais convivem não têm um verdadeiro vínculo com a pessoa que sofre desse tipo de esquema mental desadaptativo.
Existe também a chamada privação de empatia. A pessoa sente ausência de compreensão, de escuta, de uma postura aberta ou de compartilhamento mútuo de sentimentos. Em outras palavras, acho que nunca é devidamente compreendido pelos demais. E no fim existe também a privação de proteção. A pessoa portadora desse tipo de esquema mental desadaptativo vive numa total ausência de força, de ânimo, direção ou orientação por parte dos outros. Sente constantemente num verdadeiro desamparo, mesmo que as demais pessoas estejam dando o apoio que a pessoa precisa, mas o portador desse tipo de esquema mental desadaptativo nunca sentem de fato essa proteção ou esse amparo que tanto necessitam. O quarto esquema mental desadaptativo é o DV, abreviatura de defectividade e vergonha. Defectividade é defeituoso. É o sentimento de que a pessoa, o portador desse esquema mental, é defectivo, é defeituoso, é falho, é mau, é indesejado, é inferior ou inválido em aspectos importantes. Ou sentem também de não merecer o amor de pessoas importantes quando está em contato com elas. Esse tipo de esquema mental pode envolver a hipersensibilidade à crítica, a pessoa não suporta ouvir um comentário que seja a seu respeito ou sobre o seu comportamento, sentem o tempo todo rejeição e postura acusatória, acha que o tempo todo as demais pessoas o estão acusando, sente um constante constrangimento, comparações e insegurança quando se está junto dos outros ou vergonha dos defeitos percebidos, mesmo que porventura não haja nenhum defeito realmente a ser destacado. Essas falhas podem ser, no caso, privadas, ou seja, de maneira particular. A pessoa tem um forte egoísmo, um impulso de raiva, desejos sexuais inadequados e o tempo todo acha que os outros estão sabendo dessas suas características, por isso se sente defeituosa e sente vergonha de tais características. E também temos que observar que muitas vezes as falhas podem ser públicas, como, por exemplo, a pessoa de fato pode ter uma aparência física indesejável, pode ter uma inadequação social, um comportamento que realmente a expõe no ambiente público e, consequentemente, a pessoa já se sente numa condição de inferioridade, de defectividade e vergonha o tempo todo. E o quinto esquema mental desadaptativo dentro desse domínio é o IA, abreviatura de isolamento e de indesejabilidade social e alienação. É o forte sentimento de que está isolado do resto do mundo, de que é diferente das demais pessoas e ou de não pertencer a qualquer grupo ou comunidade. A pessoa se julga o patinho feio, aquela pessoa que não é devidamente aceita no ambiente, mesmo que de fato a pessoa esteja sendo aceita. E a pessoa que tem esse esquema, ela automaticamente toma um posicionamento de isolamento e de alienação em relação às demais pessoas.